Nós vamos fazer de novo o ED. Vamos ver se agora a gente aproveita bastante. Os alunos que quiserem devem refazer o ED e me enviar. Então, olha lá. S perpendicular a R, passando pelo ponto P. Então, centro o compasso em P, a abertura qualquer e faz meia circunferência. Nós vamos ter o ponto 1 e o ponto 2. E agora? Aumenta a abertura do compasso, centra nesses pontos que interseccionaram a circunferência, descreve um arco, com a mesma abertura no outro ponto, um outro arco, e aí a gente define o ponto 3. Feito isso, é só unir o P ao 3, eu vou ter a reta que eu queria, que ele pede para chamar de S, olha lá. Passe S perpendicular a R, passando pelo ponto P. Essa situação, o ponto pertence à reta R. Nessa situação, o ponto P não pertence à reta R. Como é que eu faço? Centro, compasso em P, abertura qualquer, descreve um arco. Ele vai cortar a reta no ponto 1, no ponto 2. E agora? Muda a abertura do compasso, porque se você não mudar, você vai cair em cima do ponto P. Então, olha lá, mudei a abertura do compasso, centro em 1 e em 2, descreve dois arcos. Ponto 3. Quando você unir o 3 ao P, você tem a sua reta S. Esses são os dois casos de perpendiculares. O segundo exercício tem dois casos de paralela. O primeiro, ele quer que você trace uma paralela passando por P. Então, como é que eu faço? Compasso, tudo compasso, centro em P, uma abertura qualquer, desde que corte a reta R, ó. E eu faço ela lá para cima. Aonde ela cortar a reta R, ponto 1. Com a mesma abertura, centro em 1, descreve um arco. Fatalmente vai passar por P. Ponto 2. Média distância, 2P com o compasso, ó. 2P, medido com o compasso. Leva lá em 1 e intercepta o arco que passa por 1. E esse é meu ponto 3. Quando unirmos o 3 ao P, a gente vai ter uma reta S, que é paralela à reta R. Nesse caso, ele não dá o ponto, mas ele fala assim para mim, ó. Eu quero que as duas retas tenham uma distância entre uma e outra de 3 centímetros. Então, a primeira coisa é transformar essa unidade em segmento, porque desenho geométrico trabalha com segmento. E aí? Aí eu vou escolher dois pontos da reta R, olha. Eu gosto de escolher pontos distantes um do outro para não embolar o traçado de um com o traçado de outro. Na sala de aula eu fiz assim e vou repetir. Vou chamar os dois de ponto 1, porque o movimento que eu vou fazer aqui é igual ao daqui. Tá lá. Centro em 1, faz um arco com abertura qualquer. O arco vai cortar em 2 e 3, dei nome para os pontos, aumenta a abertura, centra em 3 e em 2, descreve um arco. Esse é meu pontinho 4. Quando eu unir o 1 ao 4, eu vou ter uma reta que é perpendicular, não é ainda minha paralela, mas ela já vai me ajudar bastante. No outro ponto 1, vou fazer a mesma coisa, ó. Abertura qualquer, vou fazer um arco que vai cortar em 2 e 3. Vou aumentar a minha abertura quanto eu quiser. Vou aumentar bastante, ó. Pra você ver que não vai fazer diferença. Centro em 3 faz um arco, centro em 2 um outro arco. E lá no alto agora é meu ponto 4. Essas aberturas são quaisquer. Une o 4 a esse 1 daqui agora. E agora, Marinês? Agora você tem duas perpendiculares. Você pega aquela medida lá de cima, ó. A medida de 3 centímetros, que já é um segmento.
centra em um e transporta. Sobre a primeira perpendicular. Centra em um e transporta. Sobre a segunda perpendicular. Fiz com medidas bem diferentes, mas podem ser iguais. Para você ver que tanto pode cair aqui pertinho, pode cair aqui em cima e até aqui para baixo. Nesse caiu para baixo. Podia ter caído em cima, tá? Então, vou unir esse ponto aqui que eu vou chamar de 5, que é o transporte daquela medida aqui. E esse aqui que é 5, que é o transporte dessa medida aqui. Quando você unir os dois, o que você tem? Tem a reta S, que é paralela, ó, retas paralelas, não se encontram. A R a uma distância de 3 centímetros. E o terceiro assunto, caiu na prova, o terceiro exercício, tinha 2 itens, era construir ângulos. O primeiro era de 175 graus. Eu gosto de fazer assim, 90 é como eu gosto de fazer, mas tem outros jeitos. Eu acho mais fácil assim. Mais 45. Então, o que eu faço para traçar o 90? Ó, eu vou prolongar essa reta bem clarinha. Vou centrar em O e vou fazer um arcão. Isso aqui é 180 graus, meia circunferência, ó. Ponto 1, ponto 2. E vou dividir ao meio. Então, vou centrar em 1, aumentar a minha abertura, senão eu caio ali. Aumenta a abertura, descreve um arco. Centro em 2, um outro arco. Esse é meu pontinho 3. Eu vou unir o O ao 3, ó, mas tracejado. Por que mesmo, Marinês? Porque eu não quero o ângulo de 90. Isso é ângulo de 90 lá, ó, é reta perpendicular. Eu quero 135. Ah, então eu preciso mais 45. Daqui até aqui, ó, tem 90 graus. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de 4, que é a intersecção dessa reta. Vou dividir esse ângulo de 90 ao meio, ó, abertura qualquer. Escreve um arco, centra em 2, um outro arco. Agora eu tenho 135. Por quê? Porque eu tenho 90 mais a metade de 90, que é 45. Esse lado eu faço negrito, deixo ele bem bonito, ó, bem negrito. E dou um nome para ele. Eu vou dar o nome de semirreta S. 75 graus, é quase aquilo. Só que eu vou fazer o meu 90 de outro jeito. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui, por quê? Porque vai me ajudar. É 60, abertura do compasso. Se eu fizer mais 60, puxa, dá 120, eu não quero. Então, eu vou dividir esse 60 ao meio. Esse último aqui que eu fiz, ó. Até aqui, pra você ver como é que é o último. Tá assim. Então, ó. Quando eu fiz o primeiro arco, ponto 1. Marquei o primeiro 60, ponto 2. Marquei o segundo 60, ponto 3. Dividi ao meio, ponto 4. Isso aqui não é o que eu quero, porque isso aqui é 90 graus. Como é que você sabe? Olha, se até aqui era 60 e aqui é 60, esse pedacinho que sobrou aqui é 30. Para fazer 75, eu estou pensando em 60 mais 15. Então, é só dividir esse pedaço aqui ao meio. Então, eu vou chamar esse pontinho de 5. Eu vou dividir entre 2 e 5 ao meio, ó. Dá uma olhada. Centro em 2, abertura qualquer. Centro em 5, agora com a mesma abertura. Coincidentemente, deu essa aqui, mas coincidência. Não precisa ser, é qualquer. E esse aqui é meu ponto 6. Quando eu juntar o 6 ao O, esse pedacinho aqui vai ficar igualzinho a esse, ó. Quer ver? Vou fazer pra você ver. Olha lá. S é meu lado S, a minha semirreta RS, portanto, o outro lado do meu ângulo. Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho, ó. Tirar essa intersecção que não tem necessidade. Tá feito aí, ó. Esse é o ED, tá? Então, vocês devem me mandar até quando? Por favor, estuda para a prova. Usa esse ED para estudar para a prova. Quem deve fazer o ED? Todo mundo que ganhou menos que 2 pontos. Só 2 pessoas ganharam 2 pontos. Eu já corrigi, a nota tá lá, né? Devolvi o trabalho com a nota. Então, olha,
Puxa, eu não consegui os 2 pontos. O que eu vou fazer? Vou fazer outra folha e vou fazer o ED de novo. E vai andar para mim numa pasta que eu vou abrir lá para essa atividade. Atividade E3. Manda lá para mim. Ah, eu fiz, deu errado. Faz de novo e me manda. Ah, eu fiz e nem mandei. Pois faça e me mande, por favor, tá? Até lá. Aproveita e estuda bastante para a prova. Tchau.